vamos ler em Lucas, capítulo 16, versículo 10. A versão é a NVT, né? Lucas 16, versículo 10 diz assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Os irmãos podem ler? Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Então, meus queridos, nós, na versão da Almeida Revista e Atualizada, nós lemos assim: se fores fiéis no pouco, no muito te colocarei. Não é desse jeito, irmãos? Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Irmãos, nós vivemos num tempo em que tudo é superlativo, né? Tudo é grandioso, tudo é muito grande, é hiperbólico, não é, irmãos? Nós vivemos num tempo assim, é o tempo da ostentação, não é, meus queridos? Tem gente por aí, irmãos, que não tem condição financeira, mas gosta de ostentar, a sua vida não é tão quanto ele mostra, mas gosta de ostentar, não é, irmãos? Então nós vemos pessoas que não têm onde morar, mas tiram fotos do lado de um Porsche, não é assim, irmãos? E eu me lembro, meus queridos, eu falando disso agora, eu me lembrei de quando eu não era cristão ainda, há muito tempo atrás, mais de 30 anos, eu estava numa seresta, olha só, irmão, bem novinho negócio de seresta, né? Estava numa seresta aqui em Mangabeira, chamado Beijo Gelado, e eu e um jovem aqui da rua, que depois até eu ganhei ele para Jesus, estávamos eu e Beto, na frente da seresta, e a gente queria causar, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu acho que o diácono Luciano se lembra, aqueles gol quadrado, né? Aqueles gol quadrado estavam em moda e tinha um bem bonitinho assim. Aí eu disse: Beto, vamos nos encostar ali, porque as mulheres vão começar a olhar. Mas foi dito e feito. E eu andava com a chave aqui de casa, irmão, eu tinha achado uma chave de um carro. Então eu comecei a rodar a chave assim, né? Então a mulher começou a olhar, olha, eu e ele assim, conversando e tal. E daqui a pouco o dono do carro deve ter visto de longe, aí disse: licença aqui, amigo. Abriu, só de sacanagem. Ele abriu, entrou e fechou. Aí eu digo: Beto, vamos pegar o beco. Eu perdi até a chave nesse dia, né? Eu tive que acordar minha mãe de 4 horas da manhã aqui, porque eu perdi até a chave. Saí doido. Então, irmãos, nós vivemos num mundo assim, né? De ostentação, de mostrar, não é verdade, irmãos? E por causa disso, meus queridos, as pessoas costumam celebrar as grandes criações, as grandes conquistas, melhor dizendo, né? Os grandes feitos. É isso que as pessoas, elas costumam celebrar. Mas, de outro lado, irmãos, as pessoas começam a se desprender, a não celebrar as pequenas coisas, as pequenas conquistas. Não é verdade, irmãos? Então, quando a conquista é pequena, a gente até vai congratular alguém. Olha, mas ainda não é isso, ainda é outra coisa, ainda quero mais. Não é assim, irmãos? E por causa disso, meus queridos, as pessoas passam a viver a sua vida sem celebrar as suas conquistas, porque está esperando a grandiosa. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, será, meus queridos, que Deus quer que a gente comemore apenas as grandes conquistas ou também as pequenas? Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, a sua grande conquista virá. Amém, queridos? Pode ter certeza disso, porque conheço o Deus a quem eu sirvo, mas antes disso, conquistas pequenas também chegarão na sua vida. Qual vai ser a sua atitude, ou qual tem sido a sua atitude diante disso? Você tem celebrado as grandes conquistas apenas, ou também as pequenas? Qual é a importância disso, irmãos? Qual é a importância de celebrar as pequenas conquistas, irmãos? As pequenas conquistas, elas são os alicerces, ou melhor dizendo, ela é a argamassa, né? O piche que pavimenta a estrada para a grande conquista. Você está entendendo, irmãos? É como paralelepípedos que são colocados na estrada que leva para algo maior. As pequenas conquistas, meus queridos, são isso. Cada passo representa um progresso nesse seu esforço. Você está entendendo, irmão? Porque eu sei que você está orando, está buscando, estudando, trabalhando para uma grande conquista. Mas essas pequenas conquistas, meus queridos, elas são esse passo a passo que você dá em direção às grandes conquistas. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos que celebrar as pequenas conquistas diárias que nós temos, né? Seja no trabalho, seja na família, entre os amigos, onde quer que seja, nós temos que celebrar.
E é assim, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos fala, Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que é que diz a palavra. Vamos ler todos? Não desprezem os pequenos começos. NVT? Amém? A minha NVT é pirata, porque aqui está de outro jeito, né? Mas veja só, não desprezem os pequenos começos. Olha só, irmãos, não despreze os pequenos começos. É assim que está na palavra, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus, tudo começa pequeno. Repita aí. E eu vou provar para os irmãos, certa vez Jesus contou uma parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um pequeno grão de... que a menor das sementes, mas plantada no chão, se transforma numa grande árvore, onde os pássaros vêm se aninhar e os animais ficam à sua sombra. Irmãos, Jesus estava dizendo que no reino de Deus tudo começa pequeno. Os irmãos estão entendendo? É por isso, meu irmão, que você e eu temos que celebrar as pequenas conquistas, as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, porque elas também vêm de Deus para nós. Tudo no reino de Deus é pequeno, meu irmão. Não pense você que quando você receber a bênção vai ser logo aquela bênção maravilhosa e grande. Pode até ser, mas eu vou dizer pela experiência de mais de 33 décadas vivendo no cristianismo, geralmente não é. Deus vai dando pequenas conquistas até chegar às grandes conquistas. Irmãos, quando eu estudava no seminário, tinha um seminarista lá que estava mais adiantado do que eu, e eu conversando com ele, eu conhecia ele desde a minha adolescência. Ele era aqui do Betel, e eu conversando aqui com ele, aí ele recebeu uma proposta para dirigir uma pequena igreja aqui em Mangabeira. Aí eu, meu irmão, o cabo fazendo seminário está doido para dirigir uma igreja, é ou não é? Aí eu disse, eu ia quase que eu dizendo o nome dele, ó. Aí eu disse, meu irmão, tu recebesse uma proposta dessa, tá? Ele disse, não vou querer não, porque Deus me chamou para dirigir grandes igrejas, pequenininhas não. E eu, poxa, que arrogância. Eu disse, está certo, meu irmão. Passados 10 anos, eu estava ali na Berruan, aí me encontro com ele, meus queridos, o cabo todo de social, um sol da moléstia, a camisa por aqui, e eu disse, aí, meu irmão, paz do Senhor, a paz do Senhor. E aí ele perguntou para mim, tu está dirigindo igreja? Eu disse, ainda não, que estava bem pertinho, né? Mas eu disse, ainda não, sou só um presbítero. Ele disse, meu irmão, eu estou dirigindo uma igreja lá em Tibiri, o negócio é apertado, porque é pequenininho. Eu digo, oxê. E o homem que queria grandes igrejas, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus vai dando pequenas conquistas até chegar nas grandes. Você está entendendo, meu irmão? Não pense que vai ser logo assim, não. Meu irmão, Deus vai pavimentando o seu caminho com essas pequenas conquistas. É por isso que eu e você temos que celebrar as pequenas conquistas, meus queridos, são como pequenos depósitos onde a nossa fé é depositada. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a sua fé começa a falhar, você tem como olhar para trás e ver essas pequenas conquistas e dizer, Deus ainda está na minha vida e eu vou chegar aonde eu quero. É como pequenas conquistas, é com essas pequenas conquistas que a nossa fé, ela vai sendo abalizada, ela vai sendo fortificada. Amém, meus queridos? Lembrar das pequenas conquistas conserva a nossa fé intacta. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, existem até benefícios psicológicos, em nós celebrarmos as pequenas conquistas, Ontem eu estava conversando para abalizar bem a minha pregação nessa noite, perguntando ao psicólogo Diácono Rivaldo sobre a dopamina. E essas conquistas, meus queridos, essa celebração das pequenas conquistas, elas liberam dopamina no seu sistema nervoso. E a dopamina, meus queridos, é aquele fator que regula o nosso humor, nossa motivação, nosso prazer, e a recompensa. Diga glória a Deus, irmãos.
Então, a dopamina está associada a sentimentos de prazer. Então, quando ela celebra essas pequenas conquistas, a dopamina é liberada, né? Esse hormônio é liberado no seu corpo e você começa a se sentir bem. Amém, queridos? Então, olha, amados, comece a registrar essas pequenas conquistas. Comece a registrar, dizer, olha, esse ano já recebi tal e tal e tal e tal conquista, mas a grande ainda está vindo. Diga glória a Deus. Eu tenho um amigo, irmãos, que eu acho que hoje ele é presbítero, mas na época éramos diáconos, né? E ele chegou para mim e disse assim, eu vou te revelar aqui uma coisa que eu não revelei a ninguém. E trouxe um cadernozinho daqueles pequenininhos que a gente compra em mercadinho, né? Aí ele disse, esse aqui é o caderno da promessa e da conquista. Como é que é isso? Aí ele abriu assim e me mostrou, marcado em caneta, tá vendo? Ó? Há 5 anos atrás Deus me prometeu isso. E essa semana Deus me deu essa vitória. Meu irmão, estava tudo registrado no caderno. Eu digo, olha, glória a Deus. Que bom que nós fizéssemos sempre isso, né, irmão? Porque não é que a gente vai dizer, Deus, está faltando essa promessa, né? Mas a gente vai registrando as conquistas e vai dizer, Deus, essa aqui ainda vem. Mas olha o tanto de conquista que tu me desse. Você está entendendo, irmão? A gente tem que ir registrando. Talvez você não resiste como esse amado irmão, né? Sargento Olegário, né? Esse amado irmão, ele registrava tudo no caderno. Talvez você não faça isso, mas vá registrando na sua mente, no seu coração, as suas conquistas. Diga glória a Deus, irmãos. Comece a celebrar a Deus nas pequenas conquistas diárias. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, se você teve comida para comer hoje, glória a Deus. Deus me deu comida para comer, roupa para vestir, amigos que eu posso celebrar, né, com eles, conversar, família onde eu vivo ali, né, debaixo dessa árvore frondosa, né, eu tenho uma igreja para congregar, onde eu vou adorar a Deus e entregar a Ele o meu louvor. Comece a conquistar, meus queridos, aliás, comece a celebrar estas conquistas. Pastor, isso não é conquista? Não é, meu irmão, porque tem muita gente que não tem o que você tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Muita gente não tem o que você tem. Ah, pastor, mas eu tenho pouco. Ah, meu irmão, mas quanta gente matariam ou morreriam para ter o que você tem. Meu irmão, quando a gente consegue pagar todas as contas, e olhe, meu irmão, que para o brasileiro está difícil, né? Você conseguiu pagar todas as contas do mês, glória a Deus. Que conquista, né, meu irmão? Porque tem uns que pagam um e fica devendo outra, né? Tem até aquela história do chapéu, né? Que a gente bota as dívidas no chapéu e tira e sorteia e pronto. Esse aqui foi privilegiado, os outros ficam para o próximo mês, né? Mas se você conseguiu pagar tudo, meu irmão, glória a Deus, é uma conquista. Se você conseguiu pagar uma dívida, glória a Deus, é uma conquista. Você está entendendo, meu irmão? Agora veja, meu querido e minha querida, se você focar no que você não tem, sua vida vai ser amarga. Você pode pagar todas as suas contas, aí sobra pouquíssimo dinheiro, bem pouquinho, você diz, está vendo? Paguei tudo, mas olha só o que sobrou. Não, meu irmão, celebre porque você conseguiu pagar. Você está entendendo? Ah, hoje eu comi cuscuz com aquele bife do oião, meu irmão, eu queria... Meu irmão, você não comeu, não é gostoso? É ou não é, meu irmão? Eu não curto muito não, porque lá na Alemanha onde eu fui criado, né? Mas eu estou brincando com os irmãos, mas não curto muito não. Mas você não encheu o bucho, não é verdade, meu irmão? E teve o prazer de comer uma comida preparada por alguém que você ama. Celebre isso, você está entendendo, meu irmão? Se você diz, eu queria ter muito mais amigos. Se você só tem 2, 3, 1, celebre porque você tem. A minha igreja não é aquela igreja gigantesca, é uma igrejinha. Celebre, meu irmão, porque você tem uma igreja para celebrar a Deus, para adorar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Vá celebrando essas pequenas conquistas, que eu garanto uma coisa, meu irmão, sua vida vai ser muito mais leve. Mas se você se prender no que você não tem, ainda não conseguir, meu irmão, sua vida vai ser amarga, porque às vezes, irmãos, a grande conquista demora anos. E eu vou dizer mais, pode demorar décadas. Você está entendendo, meu irmão? E se você não celebrar as pequenas, sua vida vai ser amarga até lá e talvez nem chegue. Você está entendendo? Porque você não celebrou as pequenas, irmãos. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4. Amém? A minha NVT aqui é do Paraguai, então eu vou ler ali mesmo. Amém? Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vamos ler de novo? Olha o que é que a Bíblia nos diz, irmãos. Se alegre sempre.
quando ele diz sempre, não é só quando as coisas são alegres, não. Também quando não tem tanta alegria, mas se alegre. Quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava preso. Olha só, meu irmão, perigando perder a vida. Mas ele diz, a Filipenses, os teólogos chamam da carta da alegria, porque ele fica dizendo alegres, sejam alegres. Não é? E ele diz 2 vezes aqui, alegre-se, e repito, alegre-se. Então seja alegre pelas pequenas conquistas. Ah, pastor, e como é que eu faço para me alegrar sempre e celebrar as pequenas conquistas? Vamos ler em primeiro lugar, irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Amém? Diz assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Meu irmão, se você quer celebrar as pequenas conquistas, trabalhe, né, sem reclamações. Eu vou dizer de novo, trabalhe sem reclamações. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo, para gostar de reclamar, é o povo crente, não é verdade, meu irmão? Você tem um emprego, aí recebe o salário, mas não era isso que eu quero mais. Quem não quer, né? Quem não quer mais dinheiro? Quem não quer mais recursos? Mas celebre, meu irmão. Você tem um emprego para ganhar dinheiro, para abençoar a obra de Deus e sobreviver. Diga glória a Deus, meus queridos. Irmãos, e se eu quero realmente celebrar as pequenas conquistas, eu devo definir metas alcançáveis. Ou seja, meu irmão, eu sou, por exemplo, baterista, aí eu digo assim, eu quero tocar na banda Resgate, meu irmão. Será que eu vou? Nunca vai acontecer, porque aquela banda, eles vão morrer e não vai mudar de formação. Você está entendendo? Eu tenho que ter metas alcançáveis. Então, se a minha meta, meus queridos, eu estou mirando, não é, naquilo que eu posso alcançar, quando eu alcançar, eu vou celebrar. Amém? Mas tem pessoas que têm uma megalomania, né? Que é aquela coisa. Deus pode até lhe colocar, meu irmão, mas não é para todo mundo. Se você for escolhido ou escolhida para isso, louvado seja Deus. Mas, meu irmão, quando você tiver uma metazinha pequena, né? Tipo assim, esse mês eu vou cumprir todos os capítulos lá do projeto de leitura bíblica. Esse mês eu não vou perder. Quando o mês acabar e você viu que lá, eu tenho um relatóriozinho, né, que eu boto todos vocês. Quando vocês lá colocarem, né, e você vê que você conseguiu ler, né, todos os capítulos, celebre. Amém, meu irmão? Porque quando você terminar a leitura toda, grande vai ser a sua bênção. Amém? Outra coisa, meu irmão, quer se alegrar, se recompense. Quando você tiver uma pequena vitória, se recompense. Pegue sua família e vá ali no Rei do Açaí ali. O rapaz até, eu estou fazendo propaganda dele, né? Vai ficar até feliz. Vá lá e toma um açaí com ele. Amém, meu irmão? Né? Não com ele, né? Dele, porque ele vai servir você. Vá com sua família, celebre. Amém? Vá para um cinema, alguma coisa assim. Celebre com a pessoa que você ama as pequenas conquistas, que eu garanto que vai ficar fixado na sua mente. Amém, queridos? Porque se você não celebrar essas pequenas conquistas, quando a sua fé estremecer, você vai olhar para trás e não vai ver nada. Só vai ver as lutas. Sabe por quê? As lutas ficaram gravadas, né? Mas as pequenas conquistas passaram porque você não se lembrou. Então, vá se recompensando. Amém, queridos? Compartilhe com os outros, meu irmão. Quando você tiver uma conquistazinha pequena, chegue e diga assim, diácono Rivaldo, irmão Jonathan, pastora Sulamita, olha só que bênção, eu consegui tal coisa, seu irmão vai se alegrar com você, meu irmão, e nós vamos orar junto, agradecendo por aquilo que você conseguiu. É pouquinho, é pequenininho, mas vem coisas maiores aí, vá celebrando, amém? E por fim, meus queridos, pratique a gratidão. Seja grato a Deus, meu irmão, seja grato a Deus. Se você, né, pegou aquela pequena conquista e disse, mas ainda não é isso, meu irmão, você está sendo ingrato a Deus, porque tudo acontece segundo a sua vontade. É ou não é, irmãos? É ou não é, meus queridos? Então, se Ele te deu aquela pequena conquista, celebre. Amém, irmãos? Celebre. Eu me lembro, irmãos, os irmãos sabem que eu escrevi alguns livros, né? Na verdade, 17 livros, estou escrevendo o 18º, e eu, todo dia, quando eu postei lá meu primeiro livro, subi para o site da editora, meu primeiro livro, que ele foi para o site mesmo, né? A lojinha da editora, todo dia eu entrava e ficava olhando, meu Deus, não vendeu nenhum, meu Deus. Meu irmão, quando eu vi o primeiro vendido, o primeiro livro vendido, né? Eu fiquei doido dentro de casa, glória! E quando eu recebi o primeiro royalties, foi R$112 de royalties. Eu até mandei, eu printei e mandei para o pastor Júnior Freire, meu grande amigo. Aqui, meu irmão, o valor é pequeno, mas foi o meu livro que venderam. Olha só.
E a Amazon está me enrolando, manda centavo, mas toda vez eu botava no grupo da família lá os centavos que eu ganhava, né? Depois eu até parei de colocar lá, mas enfim, meu irmão, a Amazon está me enrolando, mas de qualquer forma está vendendo, tem gente que está comprando. E eu fico celebrando, sabe por quê? Eu aprendi assim, meu irmão, a celebrar as primeiras conquistas, as conquistas pequenas. Amém, meu irmão? Uma coisa eu sei, eu nunca vou parar de escrever, até Jesus me chamar, eu vou continuar escrevendo. Nenhum dos meus livros estourou. Eu tenho um best-seller, meu irmão, vendeu 40 livros. Olha só, é um best-seller, né? Eu me lembro que eu imprimi o Maior que o Templo, imprimi 20 cópias. Irmãos, eu vendi em um mês 20 cópias, eu fiquei doido. Eu digo, 20 pessoas estão com meu livro nas mãos, não é? Eu mandei imprimir aqui, né, tal. Então, para mim, é uma conquista grande, né? Não é pequena, não. Aos outros dizem assim, mas rapaz, tu tem 17 livros e ganhou... E olha só, meu irmão, eu ganhei R$112 há 3 anos atrás. Aí esse ano foi 150, né? Quer dizer, de 3 em 3 anos a editora está me pagando, glória a Deus, né? Que ele só paga quando chega a R$100, né? Então, de 3 em 3 anos eu estou recebendo meus royalties. Olha que coisa, irmão. Talvez a pessoa diga assim, meu irmão, tu for viver como escritor, tu vai morrer de fome. Não, meu irmão, porque o meu Senhor está comigo. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu vou continuar apostando, eu vou continuar fazendo, porque Deus tem me chamado para isso. Pode uma pessoa apenas ter comprado um livro, mas Deus está falando com ele através do que eu escrevi, da experiência que Deus me deu. Eu tenho que celebrar, meu irmão. Eu tenho que ser grato a Deus. Irmãos, olha só, meus queridos, lembre-se que o texto que nós lemos nessa noite diz assim, foste fiel no pouco, foste fiel no pouco, no muito me colocarei. Na NVT ficou meio confuso, mas, irmãos, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Meu irmão, você só vai chegar na grande conquista quando você passar pelas pequenas. E se você passar por cima das pequenas, talvez quando a grande conquista chegar, você não vai reconhecer, porque você vai dizer, não, ainda não é essa. Você está entendendo, meu irmão? Então, celebra a Deus as tuas conquistas. Celebrar as suas conquistas é essencial para você alcançar as grandes, para a tua vida, né, espiritual também, porque a tua fé vai estar sempre fortalecida no Senhor. Então comece hoje a reconhecer essas pequenas conquistas, a ser grato a Deus por elas, amém, meus queridos? E compartilhe, meu irmão, suas conquistas, conte os seus testemunhos, chegue para mim e diga assim, pastor, eu quero contar um testemunho, não é? Contar um testemunho que eu comprei um ferro de passar. Aí o cara diz, achei um ferro de passar. Sim, as camisas, né, estavam todas amassadas, mas agora eu tenho. Meu irmão, essas pequenas conquistas a gente celebra com você. Você está entendendo, meu irmão? Pode parecer, né, ridículo para outras pessoas, mas não é para Deus. Deus te deu. Diga glória a Deus, meu irmão. Próxima vez que eu vender um livro, eu vou contar o testemunho. Vendem mais um. Amém, meu irmão? Para você ser incentivado a vir aqui contar suas bênçãos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento. Tem uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.